Walter Clemons jamais imaginou que as chaves enferrujadas de uma mansão abandonada em Charleston o levariam a uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas revelaria um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. Aos 78 anos, herdando a propriedade de uma tia-avó que a família considerava apenas uma excêntrica reclusa, Walter esperava encontrar pilhas de quinquilharias empoeiradas e contas em atraso. Em vez disso, descobriu uma biblioteca de 2 andares repleta de correspondências internacionais, documentos de bancos suíços e certificados de casas de leilão famosas. Margaret não era quem todos pensavam que fosse, mas foi na 3ª semana, quando uma chave ornamentada finalmente abriu a garagem trancada há décadas, que Walter se deparou com algo impossível de explicar. Sob uma lona verde escura, em estado de conservação impecável, estava um Rolls-Royce Silver Shadow 1969 que parecia ter saído diretamente da concessionária. O odômetro marcava apenas 12.847 milhas. O motor ronronava como no primeiro dia. E no porta-malas? No porta-malas havia um cofre militar integrado profissionalmente ao chassi, com sistemas de segurança bancária que custaram o equivalente a uma mansão na época. Dentro dele, Walter descobriu a verdadeira identidade de Margaret, uma agente internacional de arte que passou décadas salvando tesouros culturais europeus durante e após a guerra, operando uma rede secreta que protegia patrimônios históricos de famílias inteiras. O conteúdo do cofre valia mais de $2 milhões já em 1995. Joias da aristocracia austríaca, pérolas negras do Tahiti com proveniência do século XVIII, rubis do período imperial russo e documentos assinados por Winston Churchill sobre operações culturais secretas. Mas o valor histórico era incalculável. Correspondências que revelavam o paradeiro de obras de arte perdidas durante a Segunda Guerra Mundial. Evidências de uma heroína silenciosa que salvou tesouros da humanidade enquanto o mundo pegava fogo. Harold Mitchell, o especialista em cofres que Walter chamou para ajudar, ficou chocado. Aquele era um Mosler Double Guard de 1968, usado apenas por bancos centrais e governos. A instalação requeria conhecimento militar. Margaret havia transformado um carro de luxo em um cofre móvel indetectável, guardando segredos que poderiam reescrever livros de história. Mas a descoberta mais perturbadora estava na carta lacrada que Margaret deixou. Ao meu herdeiro corajoso o suficiente para procurar. Ela sabia que alguém eventualmente encontraria sua operação secreta. Sabia que sua verdadeira identidade seria revelada. E deixou instruções específicas sobre o que fazer com uma coleção que não era apenas dela, mas de famílias europeias inteiras que confiaram seus últimos tesouros a uma mulher que todos consideravam uma reclusa excêntrica. Agora Walter enfrenta uma decisão impossível. O que fazer quando você descobre que herdou não apenas uma fortuna, mas também a responsabilidade de continuar protegendo segredos que moldaram o curso da história? Como honrar o legado de uma mulher que sacrificou sua reputação familiar para salvar a herança cultural da humanidade? E a pergunta que não quer calar: se Margaret conseguiu operar nas sombras por décadas sem levantar suspeitas, quantas outras excêntricas reclusas estão por aí, guardando segredos que poderiam mudar tudo o que pensamos saber sobre nosso passado? A chave enferrujada de uma garagem abandonada acabou abrindo muito mais do que Walter jamais poderia imaginar. Walter Clemons tinha 78 anos quando herdou a mansão de sua tia-avó, Margaret, em Charleston, Carolina do Sul. A propriedade estava abandonada há mais de 2 décadas, coberta pela vegetação selvagem que tomou conta dos jardins outrora meticulosos. As paredes de tijolos vermelhos estavam manchadas pelo tempo, e as janelas com venezianas azuis acinzentadas pareciam olhos fechados de uma gigante adormecida. Walter nunca havia visitado a casa durante a vida da tia, pois ela era conhecida na família como uma mulher excêntrica e reclusa. Agora, com as chaves pesadas em suas mãos trêmulas, ele se preparava para explorar os segredos que Margaret havia deixado para trás. O advogado havia mencionado que a propriedade incluía não apenas a casa principal, mas também várias estruturas auxiliares espalhadas pelos 15 acres de terreno. A primeira semana foi dedicada a uma limpeza superficial da casa principal, removendo décadas de poeira e detritos.
Walter descobriu que Margaret havia sido uma colecionadora compulsiva, acumulando antiguidades, livros raros e objetos de arte por toda a residência. Cada cômodo revelava camadas de história, desde retratos de família do século XIX, até correspondências pessoais cuidadosamente organizadas em gavetas de mogno. A biblioteca pessoal de Margaret ocupava 2 andares inteiros, com escadas rolantes de madeira que ainda funcionavam perfeitamente. Walter sentiu-se como um arqueólogo explorando uma civilização perdida, cada descoberta revelando mais sobre a personalidade complexa de sua parente distante. As contas de energia elétrica encontradas em uma gaveta mostravam que Margaret havia mantido a eletricidade funcionando até sua morte, sugerindo que havia preparado a casa para ser preservada. Foi durante a 3ª semana de exploração que Walter decidiu investigar as estruturas externas da propriedade. Havia um estábulo convertido em oficina, uma estufa abandonada com vidros quebrados e uma garagem de 3 baias que permanecia trancada com um cadeado enferrujado. O conjunto de chaves que o advogado lhe entregara incluía uma chave peculiar, pesada e ornamentada, que Walter ainda não havia conseguido identificar sua função. Quando tentou abrir o cadeado da garagem, descobriu que a chave ornamentada se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feita especificamente para aquele propósito. O mecanismo resistiu por alguns momentos, antes de ceder com um clique satisfatório que ecoou pelo pátio silencioso. Walter respirou fundo, preparando-se para mais uma descoberta em sua jornada de catalogação da herança de Margaret. A porta da garagem se abriu com um rangido prolongado, revelando um interior mergulhado em penumbra. Raios de sol filtravam através de pequenas janelas empoeiradas, criando feixes dourados que dançavam no ar carregado de partículas suspensas. O cheiro de óleo de motor antigo e couro misturava-se com o aroma de mofo e madeira velha, criando uma atmosfera quase nostálgica. Walter tatou pela parede até encontrar um interruptor elétrico, e quando as lâmpadas fluorescentes piscaram para a vida, ele quase perdeu o equilíbrio com o que viu. No centro da garagem, coberto por uma lona encerada verde escura, estava a silhueta inconfundível de um automóvel. A forma elegante e as proporções clássicas sugeriam um veículo de luxo, provavelmente dos anos 1960 ou 1970. Walter aproximou-se lentamente, seu coração acelerando com a antecipação de mais uma descoberta extraordinária. Com mãos trêmulas pela excitação, Walter começou a remover cuidadosamente a lona que protegia o veículo misterioso. O tecido encerado estava perfeitamente preservado, sem furos ou rasgos, indicando que alguém havia tomado cuidados especiais para proteger o que estava por baixo. À medida que a lona deslizava, revelando primeiro o para-brisa, depois o capô e finalmente a carroceria inteira, Walter sentiu suas pernas fraquejarem. Diante dele estava um Rolls-Royce Silver Shadow, 1969, em estado impecável, sua pintura azul marinho brilhando como se tivesse sido encerada ontem. O cromado estava livre de oxidação, os pneus pareciam novos, e através das janelas ele podia ver um interior de couro creme que parecia intocado pelo tempo. Walter caminhou ao redor do veículo várias vezes, mal acreditando no que seus olhos viam. Este não era apenas um carro antigo bem preservado, era um exemplar de museu, que valia uma fortuna considerável. Walter encontrou as chaves do Rolls-Royce penduradas em um pequeno gancho na parede da garagem, junto com um cartão plastificado que continha informações de manutenção detalhadas. O cartão revelava que Margaret havia contratado uma empresa especializada em carros clássicos para visitas mensais de manutenção, mesmo sem dirigir o veículo por anos. Os registros mostravam trocas regulares de óleo, verificações de bateria, rotação de pneus e até mesmo sessões de aquecimento do motor para mantê-lo em condições operacionais. Walter ficou impressionado com a dedicação de sua tia-avó em preservar não apenas a casa, mas também este tesouro automotivo. Quando girou a chave na ignição, o motor V8 de 6,75 litros despertou com um ronronar suave e potente, como um felino gigante acordando de um sono profundo. O som era hipnotizante, uma sinfonia mecânica que falava de engenharia britânica refinada e atenção meticulosa aos detalhes.
Enquanto explorava o interior luxuoso do Rolls-Royce, Walter notou que cada detalhe havia sido mantido em perfeitas condições. Os assentos de couro creme estavam macios e flexíveis, sem rachaduras ou desgaste visível. O painel de madeira de nogueira brilhava com um acabamento espelhado e todos os instrumentos funcionavam perfeitamente quando ele testou as várias funções. O sistema de ar-condicionado soprava ar fresco e limpo, e até mesmo o rádio AM/FM captava estações locais com clareza cristalina. Walter descobriu que o porta-luvas continha documentos organizados em uma pasta de couro, incluindo o registro original do veículo, certificados de autenticidade e registros completos de manutenção desde 1969. O odômetro mostrava apenas 12.847 milhas, um número surpreendentemente baixo que confirmava que o carro havia sido usado muito pouco durante seus mais de 50 anos de existência. Foi quando Walter decidiu verificar o porta-malas que sua descoberta tomou uma direção completamente inesperada. A tampa traseira se abriu com um movimento fluido e silencioso, revelando um compartimento forrado com carpete aveludado que mantinha o luxo característico da marca britânica. Mas o que imediatamente chamou sua atenção não foi o acabamento impecável do porta-malas, e sim um cofre de aço compacto e pesado instalado no canto direito do compartimento. O cofre não era uma adição amadora. Havia sido integrado profissionalmente ao veículo, com suportes de metal soldados ao chassi para garantir que permanecesse seguro durante qualquer movimento. A combinação do cofre era eletrônica, com um painel digital que piscava em vermelho, indicando que estava selado e ativo. Walter nunca havia visto nada parecido em sua vida e imediatamente compreendeu que Margaret havia modificado este Rolls-Royce para propósitos muito específicos e secretos. Walter passou as próximas 2 horas examinando minuciosamente o cofre e sua instalação, tentando compreender a extensão da modificação que sua tia-avó havia encomendado. O sistema de fixação era de qualidade militar, com parafusos de titânio e soldas que mostravam trabalho profissional de alta qualidade. O cofre em si parecia ser de uma marca especializada em segurança bancária, não o tipo de produto que se encontra em lojas comuns de ferragens. Walter notou que havia um pequeno sistema de ventilação conectado ao cofre, sugerindo que seu conteúdo poderia ser sensível a variações de temperatura ou umidade. Também descobriu que o sistema elétrico do cofre estava conectado à bateria do carro, garantindo alimentação contínua mesmo quando o veículo estava desligado. A sofisticação do sistema fez Walter perceber que Margaret não era simplesmente uma colecionadora excêntrica, mas alguém que havia tomado precauções extraordinárias para proteger algo de extremo valor. Depois de muito refletir, Walter decidiu procurar pistas na casa que pudessem revelar a combinação do cofre, ou pelo menos explicar sua existência. Retornou à biblioteca de Margaret e começou a examinar sistematicamente seus papéis pessoais, procurando por referências ao Rolls-Royce ou qualquer coisa relacionada a valores ou investimentos. Entre as correspondências, encontrou várias cartas de uma empresa de seguros especializada em objetos de arte e colecionáveis, sugerindo que Margaret possuía itens de valor considerável que requeriam proteção especial. Também descobriu documentos de um banco privado suíço, com referências a contas numeradas e depósitos de segurança que datavam dos anos 1970. Walter começou a formar uma imagem de Margaret como uma mulher muito mais complexa e próspera do que a família jamais imaginou. A combinação das evidências sugeria que o cofre no porta-malas do 1001 Rolls-Royce continha algo de valor inestimável, possivelmente relacionado às atividades financeiras internacionais de sua tia-avó. Na manhã seguinte, Walter decidiu consultar um especialista em cofres para avaliar suas opções. Pesquisou na internet e encontrou Harold Mitchell, um técnico aposentado que havia trabalhado por décadas com sistemas de segurança bancária em Charleston. Quando Harold chegou à propriedade e viu o cofre integrado ao Rolls-Royce, seus olhos se arregalaram de surpresa e admiração. Ele explicou a Walter que aquele era um modelo Mosler Double Guard de 1968, um dos cofres mais seguros já fabricados, normalmente usado apenas por bancos centrais e governos. A instalação profissional e a integração com o sistema elétrico do veículo mostravam um planejamento meticuloso e investimento considerável.
Harold estimou que o valor apenas da modificação do veículo poderia ter custado o equivalente a uma casa de luxo na época. Ele também alertou Walter que forçar a abertura poderia destruir completamente o conteúdo, pois o cofre possuía sistemas de proteção contra violação que incluíam dispositivos pirotécnicos. Harold sugeriu que a melhor abordagem seria procurar sistematicamente pela combinação nos documentos de Margaret, pois uma pessoa prudente o suficiente para instalar tal sistema certamente teria deixado uma forma de acesso para herdeiros legítimos. Walter e Harold passaram o resto do dia revisando metodicamente cada gaveta, pasta e arquivo da casa. Foi em um livro de receitas aparentemente inocente que Walter encontrou a primeira pista real. Entre as páginas dedicadas a sobremesas francesas, Margaret havia colado um pequeno cartão com números que não faziam sentido como ingredientes ou temperaturas. O cartão continha uma sequência de 8 dígitos escrita em tinta azul desbotada. 1906 e 9, números 947. Harold imediatamente reconheceu o padrão como uma possível combinação, onde os primeiros 4 dígitos poderiam representar o ano do carro, 1969, e os últimos 4 poderiam ter significado pessoal para Margaret. Walter lembrou-se vagamente que 1947 era o ano de nascimento de Margaret, informação que havia visto em documentos familiares. Com o coração disparando de expectativa, Walter e Harold retornaram à garagem para testar a combinação descoberta. O painel digital do cofre piscava pacientemente em vermelho, aguardando a entrada da sequência correta. Harold instruiu Walter sobre como inserir os dígitos de forma adequada, explicando que alguns cofres eletrônicos antigos eram sensíveis à velocidade e timing da entrada de dados. Walter digitou lentamente 19691947, cada número sendo confirmado por um pequeno bip eletrônico. Após o último dígito, houve um momento de silêncio tenso, que pareceu durar uma eternidade. Então, o painel mudou de vermelho para verde, acompanhado por uma série de cliques mecânicos internos que indicavam o desarme dos sistemas de trava. Walter olhou para Harold, que sorriu e fez um gesto encorajador com a cabeça. Era o momento da verdade. Depois de décadas de mistério, o cofre finalmente revelaria seus segredos. Walter abriu a porta do cofre com reverência, como se estivesse abrindo um sarcófago sagrado. O interior estava impecavelmente organizado, com divisórias de veludo que protegiam cuidadosamente cada item armazenado. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um envelope grosso selado com lacre de cera vermelha, que continha o brasão da família Clemons. Ao lado do envelope, havia várias pequenas caixas de joalheiro, cada uma etiquetada com descrições manuscritas em francês. Walter também viu documentos legais envoltos em plástico protetor, algumas fotografias antigas e o que parecia ser certificados de autenticidade de uma casa de leilões famosa. Harold permaneceu respeitosamente em silêncio enquanto Walter começava a examinar cada item com o cuidado de um curador de museu. A organização meticulosa de Margaret era evidente até mesmo na forma como ela havia arranjado os conteúdos do cofre, cada objeto posicionado para maximum proteção e fácil identificação. O envelope lacrado continha uma carta de 3 páginas escrita à mão pela própria Margaret, endereçada ao meu herdeiro que for corajoso o suficiente para procurar. A carta revelava que Margaret havia sido muito mais do que uma reclusa excêntrica. Ela havia sido uma agente de arte internacional, facilitando a aquisição e proteção de obras valiosas durante e após a Segunda Guerra Mundial. Ela explicava que os itens no cofre representavam sua apólice de seguro pessoal, contra tempos difíceis, uma coleção cuidadosamente curada de joias, documentos históricos e pequenas obras de arte que haviam sido confiadas a ela por famílias europeias durante os anos turbulentos da guerra. Margaret escrevia que havia passado décadas verificando a legitimidade de cada peça, tentando localizar herdeiros originais quando possível, mas que os itens restantes no cofre não tinham proprietários conhecidos ou rastreáveis. Ela instruía seu herdeiro a consultar os certificados de avaliação mais recentes, atualizados anualmente até 1995,
que mostravam um valor total estimado de mais de $2 milhões em preços da época. Walter passou os dias seguintes catalogando meticulosamente cada item do cofre com a ajuda de Harold, que havia se tornado não apenas um consultor técnico, mas um amigo investido na descoberta. As pequenas caixas de joalheiro continham peças extraordinárias, um broche de diamantes que havia pertencido à aristocracia austríaca, brincos de pérolas negras do Tahiti com proveniência documentada até o século XVIII e um anel com rubi birmanes que os certificados datavam como sendo do período imperial russo. Cada peça vinha acompanhada de documentação completa sobre sua história, proveniência e avaliações periódicas realizadas por especialistas internacionais. Walter descobriu que Margaret havia sido incrivelmente diligente em manter registros detalhados, incluindo fotografias profissionais de cada item e correspondências com museus e casas de leilão sobre sua autenticidade. O valor total da coleção, considerando a apreciação do mercado desde 1995, provavelmente havia triplicado, transformando Walter de um aposentado de classe média em um homem verdadeiramente rico. Entre os documentos históricos, Walter encontrou itens que deixaram tanto ele quanto Harold boquiabertos. Havia cartas assinadas por figuras históricas importantes, incluindo uma correspondência de Winston Churchill sobre aquisições de arte durante a guerra e documentos relacionados a obras perdidas durante o conflito mundial. Margaret havia aparentemente operado uma rede discreta que ajudava a preservar patrimônios culturais europeus, trabalhando com museus, colecionadores privados e até mesmo agências governamentais. Uma pasta especial continha evidências de que algumas das obras mais famosas perdidas durante a Segunda Guerra Mundial haviam, na verdade, sido salvas e redistribuídas através da rede de Margaret. Walter compreendeu que sua tia-avó havia sido uma heroína silenciosa da preservação cultural, uma mulher que havia dedicado sua vida a proteger tesouros da humanidade durante um dos períodos mais turbulentos da história. A magnitude de suas ações e o valor histórico de sua coleção eram simplesmente avassaladores. Harold sugeriu que Walter contactasse imediatamente advogados especializados em direito internacional e patrimônio cultural, pois a descoberta tinha implicações que iam muito além do valor monetário. Alguns dos itens no cofre poderiam ter significância histórica suficiente para interessar governos, museus nacionais e organizações internacionais de patrimônio cultural. Walter também percebeu que precisaria tomar decisões éticas importantes sobre o destino da coleção, considerando os desejos expressos de Margaret de continuar protegendo esses tesouros. A carta de sua tia-avó incluía sugestões detalhadas sobre instituições respeitáveis que poderiam dar continuidade à sua missão de preservação, caso Walter optasse por não manter a coleção pessoalmente. Entre essas sugestões estava a criação de uma fundação privada que poderia gerenciar os itens de forma adequada, garantindo que continuassem sendo estudados, apreciados e preservados para futuras gerações. Nos meses seguintes, Walter embarcou em uma jornada complexa de verificações legais, avaliações profissionais e decisões sobre o futuro da herança extraordinária de Margaret. Ele descobriu que sua tia-avó havia sido ainda mais previdenciária do que imaginava, tendo estabelecido fundos fiduciários e estruturas legais que facilitariam a transição da coleção para novos guardiões. Com a ajuda de uma equipe de advogados, curadores e especialistas em arte, Walter conseguiu validar a legitimidade de toda a coleção e sua própria propriedade legal sobre os itens. Algumas peças foram devolvidas a museus europeus como doações, honrando o espírito altruísta de Margaret, enquanto outras foram vendidas através de casas de leilão prestigiosas, gerando recursos substanciais. Walter decidiu manter algumas peças de significado pessoal e usar parte dos recursos para estabelecer a Fundação Margaret Clemens para a preservação de patrimônio cultural. O Rolls-Royce, por sua vez, foi restaurado à sua configuração original e doado ao Museu de Automóveis Clássicos de Charleston, onde a história de Margaret poderia inspirar futuras gerações. Hoje, aos 82 anos, Walter reflete sobre como sua vida mudou completamente quando decidiu explorar a garagem trancada de sua tia-avó. A descoberta não apenas o tornou financeiramente seguro,
mas também o conectou com uma história familiar rica e inspiradora que ele nunca conhecera. A Fundação Margaret Clemens já ajudou a preservar dezenas de obras de arte e documentos históricos, continuando o legado silencioso de uma mulher extraordinária que dedicou sua vida a proteger tesouros culturais. Walter frequentemente visita o museu onde o Rolls-Royce está exposto, observando visitantes descobrirem a história fascinante por trás do veículo elegante e seu cofre secreto. Ele aprendeu que às vezes os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais inesperados, aguardando pacientemente por alguém corajoso o suficiente para procurar. A herança de Margaret não foi apenas monetária, mas também um lembrete de que uma pessoa dedicada pode fazer uma diferença significativa no mundo, mesmo trabalhando nas sombras e sendo incompreendida por aqueles mais próximos.